Os medos das crescentes ameaças de guerra nuclear e o aumento de desastres naturais catastróficos levaram a um aumento na demanda por bunkers subterrâneos antinucleares em toda a Europa. É normal se sentir preocupado e ansioso sobre pensamentos de uso de uma arma nuclear e suas consequências. É um medo comum neste momento. A existência de armas nucleares representa uma ameaça existencial ao planeta, o que de muitas maneiras pode ser considerado uma ameaça maior do que o possível medo individual das pessoas de sua própria morte. Com o risco de que armas nucleares possam ser usadas, uma ansiedade existencial especial é despertada, pois essas armas podem erradicar culturas, terras, línguas, vidas e o futuro inteiro para tantas pessoas e animais de uma forma que se torna inconcebível para nós processarmos. Além disso, é um enorme impacto ambiental e um grande sofrimento fisiológico e psicológico para as pessoas que poderiam sobreviver em uma guerra onde armas nucleares foram usadas. Riscos elevados levaram a um aumento de 200% na demanda por esses abrigos e proteção, de acordo com uma empresa neste mercado especializado na Espanha. A maioria dos bunkers que são construídos sob casas foram comprados por clientes ricos em áreas exclusivas, por exemplo, em Madrid, Barcelona e em outras partes da Europa. No entanto, uma empresa relatou que uma família de classe média havia feito um empréstimo para pagar um bunker que custou 50 mil euros, algo inédito. Desde o início da invasão russa da Ucrânia e da guerra em Israel e Gaza, a demanda aumentou em cerca de 200%. Foi o medo que impulsionou tudo isso, de acordo com o CEO da maior empresa especializada no ramo, a Overvox. Normalmente, são apenas pessoas ricas que compram esses produtos, mas recentemente famílias fizeram empréstimos para comprar os sistemas, pois eles não são baratos. Antes da invasão russa da Ucrânia em 2022, a empresa Overvox vendia cerca de 6 bunkers por ano, mas esse número triplicou desde então. Preocupações com a perspectiva de uma guerra mais ampla no Oriente Médio, mesmo sabendo agora da desistência do Irã por um ataque contra Israel, estão aumentando o medo das pessoas. Os principais bunkers vendidos medem 8 metros por 3 metros e eles são equipados com um suprimento de oxigênio fresco, uma pequena academia interna, uma cozinha, camas e podem acomodar pessoas por até um ano. O site da empresa Overvox descreve a construção como semelhante a um casco de submarino e os bunkers são capazes de suportar explosões como a pressão da água e da terra ao redor. Alguns detalhes são omitidos por razões de sigilo comercial e segurança, mas os clientes recebem com o seu abrigo um dossiê com informações detalhadas dos planos, um cálculo estrutural certificado e um cálculo de elementos finitos expondo o bunker a todos os efeitos possíveis que ele resistirá, como explosões, pressão e depressão. As empresas europeias estão fabricando estruturas contra agentes nucleares, biológicas e químicas, e sistemas de filtragem de ar NBC, que permite criar uma sala mais segura de pressão positiva que dificulta a entrada de partículas e de ar externos, formando um abrigo antiaéreo. As paredes ou a estrutura do bunker tem geralmente cerca de 22 centímetros de espessura para abrigos de até 9 metros de comprimento e 3 metros de largura, bem como maiores em outras medidas. A maioria dessas empresas assina cláusulas de confidencialidade com os clientes. A famosa empresa europeia ABK, que fabrica bunkers desde a Guerra Fria na década de 1970, também percebeu um importante aumento de interesse recentemente desde a ameaça iminente de guerra nuclear com a Rússia por causa da Ucrânia. Há cerca de 70% a mais de clientes procurando a empresa, buscando informações como o preço e os sistemas empregados. No entanto, não é só a guerra que preocupa as pessoas. Elas também estão preocupadas com coisas como desastres naturais, os quais devastaram Valência e também o enorme estado brasileiro Rio Grande do Sul. Os governos europeus já se mobilizaram em providenciar uma estratégia de alerta e orientação em caso de um conflito nuclear ou similar. Por exemplo, o governo espanhol está elaborando um novo plano de segurança nacional que pela primeira vez incluirá conselhos à população sobre o que fazer se confrontado com o risco de guerra nuclear.
Um porta-voz do Ministério do Interior espanhol disse que o governo não pode descartar a produção de um guia de proteção civil para guerras, como os que foram produzidos recentemente pela Suécia, Finlândia e Noruega. Os planos de proteção civil existentes alertam as autoridades e os cidadãos sobre o que fazer em caso de inundações, erupções vulcânicas ou incêndios florestais. Além de uma devastadora guerra civil entre meados de 1936 a 1939, a Espanha enfrentou a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Esta é a primeira vez que os cidadãos são alertados sobre o risco de conflito armado direto. Durante a Guerra Civil, por exemplo, bunkers antiaéreos foram construídos por toda a Espanha. Muitos ainda permanecem hoje e se tornaram atrações turísticas. Eles incluem 2 em Barcelona, outro em Altea, perto de Alicante, 2 na Andaluzia e outro em Tenerife. As declarações estridentes de Moscou são compreensivelmente preocupantes. Analistas sérios expressam preocupação de que a Rússia pode escalar e o mundo, como fez tantas vezes na era da guerra em massa, pode caminhar sonâmbulo em direção a um conflito mundial e nuclear existentes. A OTAN confirmou no mês passado que as tropas norte-coreanas estavam operando na região de Kursk, na fronteira da Rússia com a Ucrânia, em uma expansão perigosa da invasão de Moscou. Para o ex-comandante-chefe militar da Ucrânia, Valery Zaluzhny, o envolvimento direto dos aliados autocráticos da Rússia em sua guerra contra a Ucrânia significa que a Terceira Guerra Mundial já começou. Este é o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube. Me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.